que é Marco também, mas não é Marco Júnior. O pastor Marco está aqui, uma alegria receber, é um amigo já de alguns anos. É uma honra estar aqui, homem de Deus, e eu tenho certeza que ele tem uma palavra para a igreja, para você. Você pode estender as mãos para cá? Vamos orar pela vida dele? Pai, esse é o teu filho, Senhor. Eu sei que o Senhor o trouxe aqui, estava já na sua agenda, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, use conforme o teu propósito dessa noite. Que essa palavra venha edificar, incomodar, exortar, disciplinar a cada um de nós. Que essa palavra ela venha de encontro não apenas com as nossas necessidades, com aquilo que queremos ouvir, mas que ela também venha com aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Usa o teu filho conforme o teu querer, em nome de Jesus. Todo povo de Deus diga amém. Diga graças a Deus. Nós salvamos o Senhor Jesus. Graças a paz, irmãos. Amém. Meu desejo é que os irmãos estejam alegres na presença do Senhor, por mais esse aniversário, por mais essa oportunidade rica e graciosa de poder, como igreja, completar mais um aniversário. Fiquei muito feliz com a menina Tainara. Tainara, com 14 anos, fez todos aqueles vestidos. Foi? Rapaz, eu tenho 47, não sei fazer nenhum lenço. Louvado seja Deus pela vida da Tainara, que desde cedo está gastando os seus talentos para o Senhor. Amém. Esse deveria ser o desejo de todo filho de Deus. Se gastar para a glória do Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor pela vida da Tainara. Irmãos, como é bom poder estar aqui, como é bom poder estar junto dos irmãos em mais essa comemoração de aniversário, como é bom poder compartilhar, e como é bom poder ver o rosto dos irmãos, poder contemplar alguns rostos já conhecidos, outros nem tanto, mas poder estar junto do povo de Deus é sempre um grande privilégio, é sempre uma grande alegria. Viemos para essa festa que foi uma festa maravilhosa, foi uma festa fantástica em que os irmãos ainda um pouco cansados, mas alegres pelo poder de Deus que atuou na vida dos irmãos, e a festa aconteceu maravilhosa para a glória do Senhor. E nós podemos observar nessa festa, irmãos, um ajudando o outro. Eu passei, eu olhei, eu vi o interesse sempre de um estar ajudando o outro. Como é bom poder receber ajuda, como é bom poder ajudar. A palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber, porque quando você dá, geralmente você dá daquilo que te sobra. Quando você recebe, normalmente você não está em condições de exigir o que você vai receber. E quando você pode ajudar, é maravilhoso, é bom demais. É bom a gente perceber o interesse das pessoas em ajudar na montagem das barracas, na limpeza, na estar ali naquele tempo de calor e servindo aos irmãos. Como é bom poder contar com ajuda. Nós observamos aí muitas pessoas dando o seu trabalho, ajudando uns aos outros, recebendo ajuda, podendo também ajudar. Quando o pastor Daniel me chamou, me convidou, eu fiquei pensando sobre o que a gente podia compartilhar com os irmãos a respeito desse momento da igreja, esse momento que a igreja está vivendo, esse novo momento que a igreja está vivendo. E entenda uma coisa, irmãos, igreja não é isso aqui. Isso aqui é um templo, isso aqui são paredes. Isso hoje é uma igreja. Amanhã os irmãos podem sair de um lugar muito maior. E isso aqui agora não é mais um templo, uma casa de oração. Igreja são pessoas.
Repete comigo. Uma igreja vencedora. E eu estava lendo, e eu pescando no Facebook, vendo algumas propagandas aqui dos irmãos, vendo o pastor Zé postando fotos, postando algumas coisas. O versículo que foi também lido como tema, como proposta desses dias, até aqui nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7, versículo 12, eu pude também olhar dentro desse texto. Agora sim, 1 Samuel 7, de 1 a 12, eu pude perceber nesse texto um movimento dentro de Israel. Israel no passado, irmãos, era o povo de Deus. O tempo presente, o povo de Deus é a igreja, pessoas. O tempo atual, a igreja, pessoas, tipifica Israel, nação. E uma igreja vencedora na visão, na ótica de Deus, ela tem algumas ideias, alguns passos. E eu observando o texto de 1 Samuel 7, de 1 a 12, que é um texto riquíssimo, é um texto muito bom. Eu tirei 3 atitudes de uma igreja vencedora. Eu quero que você abra sua Bíblia, mesmo sentado, que reverência ao Senhor, porque o que faz reverência não é a tua posição, é o teu coração. Em reverência à palavra do Senhor, 1 Samuel 7, versículos de 1 a 12, eu quero que você acompanhe essa leitura. Abra sua Bíblia, por gentileza. Uma igreja vencedora. 1 Samuel 7, versículos de 1 a 12. Quero que você acompanhe essa leitura e você preste bastante atenção nessa leitura. A palavra de Deus, em 1 Samuel 7, versículos de 1 a 12, diz assim: Então os homens de Quiate de Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica no Amonino. Depois consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiate de Jearim por 20 anos. E durante esse tempo, o povo todo de Israel vivia uma grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado seu povo. Então Samuel disse ao povo: Se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Astarote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então Ele te livrará você das mãos dos filisteus. Assim os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Astarote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles: Venha todo o povo de Israel a Mispa. Eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispa numa grande cerimônia, tiraram água do poço e derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento e disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel se tornou o juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os governantes dos filisteus chamaram os seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. E clamou ao Senhor para que ajudasse Israel. E o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear. Mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. Houve tremenda confusão e eles ficaram em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram para trás deles, desde Mispa até perto de Bet-Car, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem, e deu essa pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Eu quero que você feche os seus olhos, não feche a sua Bíblia. Feche os seus olhos, não feche a sua Bíblia. Está Bíblia aberta. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, eu não tenho nenhuma pretensão de melhorar a tua palavra, de acrescentar
para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Uma igreja vencedora, baseada numa experiência que Israel, o povo de Deus, teve. Uma igreja vencedora, em primeiro lugar, uma igreja vencedora é uma igreja que adora somente ao Senhor. Fala comigo. Uma igreja vencedora é aquela que adora somente ao Senhor. Uma igreja vencedora é aquela que adora somente ao Senhor. Olha o que ele diz no versículo de número 4. Samuel vira-se para o povo e diz assim: assim os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Astarote e adoraram somente ao Senhor. Meus irmãos, o que essa palavra tem para você e para mim? O que essa palavra de adorar, de jogar os ídolos fora, de quebrar os altares da nossa vida, tem para mim e para você? Tem muita coisa, irmãos. Porque conscientemente, de forma consciente, eu e você, nós não nos prostramos de frente a nenhum ídolo. Mas às vezes, de forma inconsciente, nós deixamos de nos prostrar perante o Senhor e vamos atrás, vez por outra, de ídolos. E o que pode ser um ídolo? O texto mostra que há um tempo em que Israel é governado, Israel é julgado, Israel vive sobre a mão de Eli. E nós conhecemos a história dos filhos de Eli, o quanto eram corruptos e o quanto se afastaram e levaram o povo a se afastar do Senhor. Nesse tempo, Israel acumulou para si muitos ídolos. Nesse tempo, Israel acumulou para si muitos deuses. E as derrotas que eles sofreram deveram-se em parte ao fato de terem muitos ídolos, como o texto diz, Baal e Astarote. A igreja vencedora adora somente a Jesus, mas vários ídolos rodeiam. O ídolo da carreira profissional. Meu querido, você entrou aqui nessa noite. Qual é a sua relação com o seu trabalho? Qual é a relação com a sua carreira profissional? Se a tua carreira profissional fosse te arrancada hoje, se amanhã você chegasse no trabalho e recebesse uma má notícia de que você foi dispensado, que você não faz mais parte da empresa, que você agora tem que seguir um outro caminho, como você reagir? Meus queridos, algumas pessoas fazem da carreira profissional o seu ídolo. O seu trabalho é o seu ídolo. Ela não reconhece como ídolo, porque de forma consciente não trabalhamos dessa forma. Mas quando jogamos para o outro lado, quando vemos a possibilidade de perdê-la e viver sem, aí nós caímos em si e pensamos: peraí, o que será que a carreira profissional significa para você, queridos? A Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário. Você tem que ser um empregado exemplar, você tem que ser um patrão exemplar, você tem que ter uma visão correta de trabalho. Você tem que trabalhar e ganhar com sua própria mão, sustento da sua família, mas você não pode colocar a sua carreira profissional acima de Jesus. Acima de Jesus não existe nada, queridos. Nós não podemos olhar para a nossa carreira profissional como ídolo da nossa vida, como aquilo que nos move adiante, que nos leva adiante com um objetivo de vida. A sua segurança financeira pode ser um ídolo. Queridos, a nossa segurança não está no dinheiro. A nossa segurança está em Deus. Porque Deus é o doador da vida e você só
A sua reputação ou a sua imagem são tão importantes que você leva isso ao extremo. Eu quero dizer para você uma coisa, querido: cuida do teu caráter. Cuida do teu caráter, porque Deus vai cuidar da tua reputação. Cuida do teu caráter. Não faça do teu caráter, da tua reputação, um Deus, um ídolo. Adore somente ao Senhor. Outros fazem ídolos do seu poder político, outros a sua família, outros no seu carro, e pasmem, algumas mulheres fazem ídolos das suas casas. Irmãos, coisa triste chegar na casa de uma pessoa e ter que tirar o calçado para poder entrar. E a mulher limpou, e depois que ela limpa, ela vira, porque na origem dele ela vira um bicho, se a pessoa está com assim. Queridos, eu sou daquele tempo que Deus tinha misericórdia e guardava, porque quando a minha irmã casou, eu fiquei sozinho com a minha mãe, eu tinha que cuidar da casa. E a minha casa era vermelhão. A casa da minha mãe era vermelhão, eu tinha que encerar e depois forrar o jornal, Deus misericórdia, Deus nunca ninguém caiu. Quem é desse tempo que levanta a mão assim, forrar o jornal dentro de casa? Tem muita gente que tem vergonha de levantar. Não faça da sua casa o seu ídolo, querido. A sua casa é um lugar de conforto para te servir. A sua casa é um lugar bom para você chegar, para o seu aconchego, para o seu descanso. Não pode ser esse ídolo. Queridos, nós temos que prestar muita atenção. Nós temos que buscar a adoração somente a Deus, porque um ídolo é qualquer coisa mais fundamental na sua vida do que Deus. É uma coisa que é mais fundamental para te dar felicidade, para te dar sentido e para te dar identidade. Quando amamos qualquer coisa mais do que o próprio Deus, estamos adorando a um ídolo. Qual o elemento na sua vida que, caso você viesse perder, provavelmente perderia também a sua própria vontade de viver e a razão de existir? Eu pergunto para você: se há alguma coisa na sua vida que você hoje perdesse, que fizesse com que você perdesse junto a sua razão de viver, a sua razão de existir, isso é um ídolo. Êxodo 20, versículo 3. Por que será que Deus fala de forma tão veemente? Ouça, ó Israel. E fala outra vez: ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Por que será que Deus fala isso? Porque Ele sabia que na existência do homem de querer agarrar em coisa havia a possibilidade de entrar em ídolos. E Ele está dizendo aqui nessa noite para você, meu querido: ouça, ó CCMA, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da minha vida. Nós não vamos ter outros deuses. E Ele continua dizendo: não terás outros deuses além de mim. Não existe qualquer possibilidade de quebrarmos qualquer um dos mandamentos sem que antes caiamos no erro da idolatria. Por isso que o primeiro mandamento é: ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Só se quebra outros mandamentos quando se quebra o primeiro. Por trás de todo pecado, de todo comportamento pecaminoso, existe o pecado da idolatria. E por trás de todo ato de idolatria existe a falta de fé no Evangelho Salvador do Senhor Jesus. Uma igreja vencedora adora só Jesus. A CCMA ama o Senhor Jesus e adora só a Ele. Não existe lugar na nossa vida para ídolos. Eu adoro o Senhor Jesus aqui, quando eu estou aqui, quando eu louvo como a irmã aqui louvou, como a irmã aqui cantou. Eu adoro o Senhor na minha casa quando eu faço uma comida para o meu filho, porque a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E eu dou glória a Deus em todos os momentos da minha vida. Eu não posso chegar na igreja e no momento de fervor dar glória a Deus e lá no meu trabalho fazer corpo mole, porque eu estou trabalhando, querido. Eu quero te dar uma notícia nessa noite: você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Deus. Você honra ou desonra a Deus com aquilo que você faz no seu trabalho. Você não pode ter um Deus em que você se ajoelha, une as mãos e busca Ele na sua necessidade, e na hora de fazer negócios você usa de falta de escrúpulos. Você tem que adorar a um Deus somente ao Senhor, somente ao Senhor.
você vai adorar somente ao Senhor. Queridos, não podemos deixar que pequenas coisas roubem a nossa fé, roubem a nossa atenção. Queridos, nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida façam com que a gente perca de visão, de vista o Senhor Jesus. Nós não podemos deixar que os problemas, que as dificuldades que são transitórias, elas são passageiras, elas passam, mas a palavra do Senhor em nós permanece para sempre, e é a palavra que vai fazer com que eu vença, com que eu vá adiante, com que eu não me desanime, porque se hoje está difícil, amanhã vai ser diferente. Querido, o Evangelho é o único, o Evangelho é o único que diz que tem solução, que pode mudar, que pode ser diferente. O Evangelho é o único que diz para uma pessoa que está morrendo: Deus pode resgatar a tua vida, Deus pode te curar. O Evangelho é o único que diz a uma pessoa que está morrendo: além de te curar, Deus pode te salvar, levar para o céu. Jesus pode fazer isso. E além do mais, o Evangelho é o único que pode dizer: olha, querido, se está doente, vai curar, vai ficar curado. Agora, se não curar, não vai morrer com Deus. Se não curar, você vai viver eternamente dizendo ao Senhor: Santo, 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 Santo é o Senhor da terra. O apóstolo Paulo, ele vivia com o pé de pés na terra e a cabeça no céu, ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu estou aqui preso. E o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está preso em Roma, esperando somente chamar o seu nome para ser decapitado, para perder a cabeça. Como que alguém que está perto de morrer pode dizer: alegrai-vos no Senhor? Somente se a presença do Espírito Santo for constante na vida dele. Como que alguém que está perto de ser chamado para a morte, como o apóstolo Paulo estava, ele pode dizer: para mim, o viver é grande, é ganho, mas morrer é lucro, é poder estar com o Senhor toda uma eternidade. Por quê? Porque eu adoro somente o Senhor Jesus. Eu não tenho lugar na minha vida para picuinhas, eu não tenho lugar na minha vida para dividir a minha atenção. Eu gosto muito do meu carrinho, mas o meu carro é só isso, ele só serve para isso, para me levar e para me trazer. Quem não gosta de ter o dinheiro no bolso é bom, mas é só isso, é só dinheiro. O Pedro de Lara, antigo, quem é mais antigo não sabe o que eu estou falando, ele disse certa vez uma coisa a respeito do Silvio Santos. O Silvio Santos é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. O Silvio Santos é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Queridos, se você tem uma riqueza que ninguém pode tirar, um tesouro chamado Jesus Cristo, que te dá forças, que te dá alimento para que você continue apesar das lutas e das dificuldades. Queridos, eu louvo a Deus, porque o Senhor está presente na sua vida. E amanhã, quando você chegar no seu trabalho, quando você tiver que levantar cedo, com toda a luta, com toda a dor do seu corpo, Ele vai estar presente com você, Ele vai estar contigo, Ele vai contigo até o trabalho. Uma igreja vencedora adora somente ao Senhor Jesus, adora somente ao Senhor. Segundo lugar, uma igreja vencedora está vigilante. Olha o que ele diz aqui, o versículo 5 de 1 Samuel 7. Samuel disse mais a ele: venha todo o povo de Israel a Mispá, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. A igreja vencedora está vigilante. A palavra Mispá significa torre de vigia, e Samuel chama o povo para estar na torre de vigia. E queridos, nessa noite o Senhor está chamando você para estar na torre de vigia. Esteja vigilante. Quando o apóstolo Paulo escreve, quando Tiago escreve dizendo assim: nós temos que prestar atenção, porque o diabo está ao derredor, ele está dizendo o seguinte: esteja vigilante.
pode perceber que há muitos anos atrás a Globo já inseria homossexuais em suas novelas. Só que era uma coisa mais tímida. Normalmente os homossexuais eram sóis e eles não era explorado muito o lado homossexual. Hoje, em todas as novelas da Globo, você vai ver o quê? Um caso. Viu, irmãos? Quero chamar a atenção para uma coisa. Viu como a gente vai começar a aceitar as coisas normal? Não é casal, não. Casal é um homem e uma mulher. É dois homens ou duas mulheres. E eles começaram a infundir até o conceito de casal, que a gente acaba aceitando como normal. Queridos, hoje nós não ficamos mais indignados quando vemos duas pessoas do mesmo sexo se beijando, se acariciando. Nós nos indignamos com isso, queridos. Não é pelo fato de ser uma atitude homossexual, mas por uma atitude que agride a palavra de Deus. Eu tenho dito sempre, eu particularmente não condeno os homossexuais. Quem condena os homossexuais é a palavra. E se alguém quer discutir, discute com a palavra. Não discute comigo, discute com a palavra. Eu só observo o que a palavra diz. Nós temos que estar vigilantes, irmãos, porque o sistema de coisas organizadas joga para dentro da nossa família que traição, que adultério é coisa normal e não é, queridos. Muitas das vezes nós vemos tanto na novela que o casal é apresentado, a mulher como megera. A mulher é ruim para o camarada, maltrata o camarada, bate o camarada, e aí a gente passa a torcer para ir largar a mulher e pegar outra. Normal, querido, não é não, meu irmão. Vigilante, torre de vigia, mispar, vai para mispar, querido. Presta atenção, critica. Critica aquilo que a rede de esgoto de televisão está jogando dentro da sua casa. Critica. Critica aquilo que você recebe muitas vezes, queridos, nos cultos e nos altares das igrejas. Critique. A palavra de Deus não diz que isso é pecado, pelo contrário. Há um povo chamado na Bíblia de bereano, que era um povo que ia confirmar na Bíblia se aquilo que havia, que as pessoas, os líderes e os profetas estavam falando era verdade ou não. Nós nos acostumamos com a coisa pronta. Vigia, meu irmão. Esteja vigilante, esteja atento, vá para mispar. Quando diariamente nós nos confrontamos com decisões que envolvem emprego, saúde, família, adoração, estamos vivendo uma realidade espiritual que precisa de vigilância. Queridos, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Eu conversava com o pastor Jair sobre isso hoje, sobre algumas coisas a respeito do ministério. E uma das coisas que nós temos que mudar a nossa mentalidade, presta atenção no que eu vou falar para você, é o fato de acharmos que nós somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós somos espirituais por essência. E nós temos o desejo de adorar. O desejo de adorar está dentro de nós. Nós precisamos ser vigilantes. Eu quero ler um texto com a igreja e gostaria que você prestasse bastante atenção. Esse texto foi escrito por um filósofo ateu, um jovem ateu. Olha o que ele diz aqui. Pois aqui está outra coisa que é verdade. Nas trincheiras do dia a dia da vida, não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é adorar. É uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar. Seja Jesus Cristo ou Alá, seja Yahvé ou a deusa da fertilidade, ou as 4 verdades nobres do budismo, ou o conjunto de princípios éticos infalíveis, é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. Se você adora dinheiro,
tempo suficiente. David Rockefeller disse certa vez, alguém perguntou para ele quanto dinheiro que um homem precisa, e ele disse, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Adore o poder. Você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, sendo visto como inteligente. Você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. E a verdade é, adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes, antes que finalmente seja enterrado. De certa forma, todos nós já sabemos disso tudo. Já foi codificado em mitos, provérbios, clichês, comentários, ditados, parábolas. O esqueleto de toda a grande história. O segredo é manter diariamente a verdade evidente na sua consciência. David Foster Wallace escreveu essas palavras. Era ateu, assumido. Ele reconhece a impossibilidade do ser humano viver sem adorar. Todo ser humano tem a necessidade de adorar. A única opção que temos é o que vamos adorar. A sua percepção assustadora. Os ídolos comem vivos os seus adoradores. Em 12 de nove de 2008, David Foster Wallace cometeu suicídio com um tiro na cabeça do jovem, então com 29 anos. Queridos, temos que estar vigilantes. Vigilantes. Precisamos confiar plenamente em Deus e não nos estribarmos e não nos apoiarmos na nossa própria compreensão. A igreja verdadeira, ela permanece vigilante. Ela permanece vigilante. Precisamos avaliar se as atividades que nós estamos fazendo no nosso dia a dia atrapalham a nossa devoção a Deus. Temos que vigiar sobre a nossa devoção a Deus. Não podemos abrir mão de Deus como primeiro e único lugar em nossas vidas. Precisamos estar vigilantes quanto à nossa língua, ao que falamos, aos nossos olhos. Não é o que olhamos, mas como olhamos. A nossa mente, o que nós pensamos. Quanto ao que sabemos, o que muda a minha vida e a sua vida, querido, não é aquilo que você sabe, é aquilo que você faz. E se você é vigilante, você sabe o que você está fazendo, você sabe por que você veio aqui e você sabe por que você está aqui. Permaneça vigilante, porque uma igreja vencedora permanece vigilante. Terceiro e último lugar, a igreja vencedora mora em Ebenezer, permanece em Ebenezer, fica em Ebenezer. A igreja vencedora mora em Ebenezer. A igreja vencedora mora em Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Uma igreja vencedora mora em Ebenezer. Samuel toma a pedra, dá o nome da pedra de pedra de ajuda, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Ali é colocada uma pedra para que todos que passassem pudessem lembrar do testemunho milagroso daquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. Querido, quando Samuel coloca aquela pedra como testemunha naquele lugar chamado Ebenezer, ele quer mostrar para todo mundo que passasse ali que ali houve transformação. Ali houve mudança. Quando você permanece, quando você vive em Ebenezer, as pessoas passam e olham para a sua vida e dizem: aqui houve transformação, aqui houve mudança, aqui não é mais como era antigamente. Nós só vamos conseguir vencer em Ebenezer, onde a honra, a glória, o louvor, a exaltação pertencem somente a Deus. Este local onde Samuel coloca esta pedra, esse memorial, foi um local também de duas derrotas. E aí uma lição tremenda que eu quero fechar aqui. Uma lição tremenda. Em 1 Samuel 4, de 1 a 2, Israel foi derrotado pelos filisteus, morrem 4.000 homens. 1 Samuel 4, 10, 11, novamente derrotado pelos filisteus, morrem 30.000 homens. E a arca da aliança foi levada pelos inimigos. Quando tudo está indo de mal a pior, quando a moral do povo de Israel está lá embaixo, quando o povo está quebrantado, Samuel
mas o texto diz que houve uma grande voz, uma voz terrível dos céus. Os filisteus foram confundidos, e a derrota dos filisteus foi grande naquele dia. Meus queridos, já para eu aqui, deixa eu pegar aqui. Quando nós buscamos somente ao Senhor, quando nós adoramos somente ao Senhor, não há espaço para derrotas na nossa vida. Aquela pedra trazia consigo também um testemunho de unidade do povo. Aquela pedra estava dizendo o seguinte: o povo viveu após outros deuses, o povo viveu correndo atrás de vento. A partir de hoje o povo está unido. Uma igreja vencedora é uma igreja que vive em unidade. Nós vamos para o mesmo lugar, nós caminhamos para a mesma região, nós temos o mesmo desejo. O Senhor está conosco. Nesse momento de unidade do povo, em que Samuel diz: até aqui nos ajudou o Senhor, ele está dizendo: nós estamos juntos nessa vitória. Nós também somos chamados, queridos, à unidade. Em 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz assim: nós também somos vós mesmos, como pedra viva, sois edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor. Somos pedras que estão juntas, estamos vencendo juntos e venceremos juntos. Ebenezer, querido, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é somente uma situação, é um lugar. Nós temos que permanecer em até aqui nos ajudou o Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e até o dia da nossa morte o Senhor vai nos ajudar. É um lugar para se permanecer, não é uma situação. O Senhor está comigo hoje porque hoje eu estou feliz, porque está dando tudo certo. Não, queridos, se algum problema vier sobre a sua casa, se alguma dificuldade, se alguma luta vier, se alguma tribulação vier, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque em João capítulo 16, versículo 38, ele diz assim: tenho fugido isso. Eu acho fantástico que Jesus era um péssimo pregador de autoajuda motivacional. Jesus não tinha motivação para isso. Eu vejo alguns autores de autoajuda hoje, e eu percebo que nós realmente não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, mais do que nunca. E o Senhor Jesus diz assim para os discípulos dele: tenho fugido isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, quem vence o mundo é o Senhor Jesus. Quem vence o mundo é o Senhor Jesus. E nós estamos com Ele nessa vitória. E nós estamos com Ele, permanecendo com Ele. Lutas, problemas, tribulações vão vir sobre a sua vida, querido, mas você não vai ser derrotado. Você não vai ser derrotado. Quando a irmã estava falando sobre Mefibosete e Davi, eu pensei em Jesus. Eu pensei em salvação. Quando Jesus chama agora para aqueles que são seus para comer a sua mesa. Vocês estavam esquecidos, mas agora você come a mesa de Jesus. Glória a Deus. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Ebenezer não é uma situação, é um lugar. E nós somos convidados a morar em Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por que Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não é o ponto de chegada, é o ponto de partida, porque o Senhor nos ajudou até aqui e vai continuar nos ajudando. Ebenezer, porque o Senhor nos ajudou, estamos vivos. Porque o Senhor nos ajudou, é que prosseguimos e estamos de pé e contemplamos a salvação da nossa família, da nossa casa, a salvação das pessoas que amamos, porque o Senhor nos ajudou e marchamos buscando o Senhor e que Ele continue nos ajudando. Deus abençoe a sua vida, querido. Uma igreja vencedora agora somente a Jesus. Não tem lugar para mais nada, só Jesus. Só Jesus. Eu quero viver adorando só Jesus. Só Jesus. Isso implica uma coisa fantástica, queridos, porque você ainda tem mão de algumas coisas. Permaneça vigilante.
que more em Ebenezer. More em Ebenezer. Que Deus abençoe essa igreja tão rica, tão amada, tão linda, porque é noiva. Eu nunca vi uma noiva feia. Toda noiva é linda. Toda noiva é linda. Aos olhos do noivo não existe ninguém mais bonito do que a noiva. E se você ama o noivo, você é noiva e você é linda, como a igreja maravilhosa até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus abençoe a Deus, irmãos. Quem é noivo, diga amém.
santificada do